Olha, antes de qualquer palavra ou argumento, eu preciso dizer que a intenção aqui não é gerar polêmica, ao contrário, é produzir reflexão e algum discernimento. Dizer também que essa fala não é motivada por nenhuma ideologia política ou religiosa, mas baseada na ciência social, que é nutrida por fatos, dados e experiências daqui do mundo. A ciência social não é uma ciência exata, claro, pela dinâmica da complexidade humana, mas consegue produzir um entendimento, em maior parte, verdadeiro sobre a sociedade. Então, se você não acredita na ciência, e é um direito seu não crer, é preferível que você não me escute, para que não sofra contrariedade, até porque essa não é minha intenção. O caso de Patos, em que uma adolescente trucida toda a família, é complexo e tem muitas dimensões de causas e efeitos, e não se pretende fazer aqui uma abordagem direta sobre o fato, e muito menos qualquer juízo de valor, e menos ainda apontar causas, culpas e culpados. A intenção aqui é fazer algumas considerações em torno do caso para a defesa da cultura da paz na família e na sociedade, e também abordar algo que é fundamental em tudo, que é a saúde mental. Uma questão que se agravou com a clausura da pandemia. Os transtornos mentais têm levado pessoas à violência, sejam contra elas próprias, com o avanço dos suicídios, seja contra os próprios familiares ou até desconhecidos. Esse fato ocorrido em Patos, na tarde de um sábado, 19 de março de 2022, envolvendo uma família inteira, pai, mãe e 2 filhos, sendo o mais velho o autor do parricídio e do fratricídio, embora de extrema violência e ineditismo na região, se enquadra em um fenômeno social no qual o Brasil é um dos campeões mundiais, a violência doméstica. A cada 7 horas, uma mãe de família é assassinada. A cada segundo, uma criança é espancada, uma mulher é agredida, um idoso é machucado. Essas violações, portanto, ocorrem no seio do próprio ambiente familiar. É nesse ambiente conflagrado que muitas crianças crescem vendo agressões verbais e físicas entre pais e mães, ou sendo elas mesmas, ou seja, essas crianças vítimas dos próprios pais e mães pela força do chicote, e vão para a escola e para as ruas acreditando que a violência é a solução para tudo. Isso se agrava quando esses meninos crescem tomados não só pela cultura da pancada e do insulto, mas motivados por alguma disfunção mental e, pior, com fácil acesso a uma arma de fogo. É claro que isso não é uma regra que abarca todos, nem tudo, até porque os indivíduos não são iguais portanto, podem ter reações diferentes, mesmo em circunstâncias e estímulos iguais. Mas, no geral, nossas ruas são violentas porque nossos lares são violentos. De casa para as ruas, a briga nos bares, a briga no trânsito, as brigas entre vizinhos, as brigas por mero despeito, por qualquer razão ou nenhuma razão. A cultura da tapa e da bala é o que a gente sempre viveu e que cada vez mais tem disseminado dentro de nossas casas e nas ruas pelo discurso de ódio e intolerância de líderes religiosos, líderes políticos, comunicadores policialescos. Eles difundem isso como verdade e solução, mas somente quando passam por uma experiência trágica é que as pessoas vão entender que esse não é o caminho, definitivamente não é o caminho. Mas há os que, mesmo sofrendo, nunca vão entender ou admitir que contribuíram indiretamente para isso, e a tendência é sempre jogar a culpa nos outros ou em fatores externos ou acessórios e nunca avaliam a causa pioneira. No caso de Patos, é claro que essa ação extrema do adolescente não foi motivada primordialmente pela privação de acesso ao celular imposta pelos pais, até porque todo dia isso acontece em muitos lares,
pais imporem limites aos filhos, isso é importante, mas causada por um problema de ordem emocional latente e provavelmente construído ao longo do tempo e que precisou apenas de um estopim para explodir. Aqui não se afirma que os pais são culpados pelo que sofreram, não. Até porque esse fato ocorrido recentemente ainda tem muito para ser investigado do ponto de vista da psicologia e também do ponto de vista penal. Embora na questão penal isso já esteja prejudicado ou já seja questionável, porque o depoimento e a imagem do adolescente jamais deveriam ter sido expostos, como ocorreu, para a execração pública. Assim, uma nova violação se produziu. É preciso dizer que está comprovado que quanto mais armas nas mãos das pessoas, mais a sociedade será violenta e estará suscetível a tragédias nas ruas e dentro de casa. Isso desfaz o mito de que só os bandidos matam e que só eles estão bem armados, enquanto o povo não tem armas. É verdade que os criminosos estão armados, mas é verdade também que as pessoas também sempre se armaram, mesmo ilegalmente, e estão cada vez mais se armando na ilusão de que a arma protege. As escolas de tiro estão cheias e a sociedade está tomada por pessoas que desde cedo passam para os filhos a lição do tiro. A arma de fogo nunca poderá ser um brinquedo facilmente acessível dentro de casa nem nas ruas. Mas com tanta gente armada, o que acontece? Morte aos montes, mortes aos montes. O Brasil é um dos campeões mundiais de homicídios, exatamente porque quem mais mata no Brasil é o dito cidadão de bem. Mata no trânsito, mata no bar, mata na disputa por terra, por mulher, mata por dívida, por vingança, mata por ciúmes, mata por traição, mata por política, mata por tudo, mata ou manda matar. Nenhuma sociedade resolveu o problema da segurança, nenhuma sociedade, repito, resolveu o problema da segurança armando o seu povo. E nem adianta comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque há uma diferença enorme na cultura econômica, social e política entre os dois países. Mas é preciso dizer que, em função de tanta facilidade de acesso às armas, os Estados Unidos se tornaram a nação mais violenta entre as desenvolvidas. Os massacres, inclusive, são constantes. Jovens que matam colegas de escola ou pessoas que disparam armas contra outras sem nenhuma justificativa ou até contra os próprios familiares. Esses massacres começam a se tornar frequentes por aqui também. A cultura da bala e da tapa é o contrário da cultura da paz, que é alimentada pelo diálogo, a concórdia, o afeto, a tolerância e o respeito mútuo, tanto dentro de casa quanto fora dela. Mas respeito não se impõe, respeito se conquista. Não confundam respeito com temor, são coisas distintas. A relação baseada no temor, no medo, na opressão, seja numa relação social ou familiar, nunca será uma relação plenamente completa e feliz. A cultura da paz não é a cultura da impunidade, não é. É preciso que se puna qualquer um, seja rico ou pobre, preto ou branco, mas dentro do devido processo legal. É necessário sempre respeitar a lei. A sociedade precisa fazer sua escolha pela paz e não pela vingança. Assim como os pais devem conquistar o respeito dos filhos e os filhos conquistarem o respeito dos pais. A cultura da educação familiar pela tapa é temerária e deve ser repudiada. Se não fosse assim, a gente pagaria as babás não para cuidar dos nossos filhos, mas para bater neles. Se as babás podem criar os filhos dos patrões sem tapa, também podem criar os seus próprios filhos com afeto. Se as babás criam os filhos dos patrões com carinho, e é obrigação fazer isso, os patrões também podem cuidar dos seus filhos com afeto no momento em que estão com eles. E isso é mais do que uma obrigação, isso é sentimento.
Mas aos que vão dizer, eu apanhei quando era criança e dei para a gente. É verdade, mas nem todos que apanharam deram para a gente. Exatamente pela velha questão. Somos diferentes e diferentes reagimos mentalmente aos embaraços da vida e às surras dos que nos amam ou dizem nos amar. É muito complicado para uma criança entender que a pancada e a dor são atitudes de quem diz amar e proteger. E é difícil mesmo compreender isso. Hoje até as modernas técnicas de adestramento de animais não incluem castigos físicos. Imaginem criar uma criança tendo isso como método. Aliás, as crianças viraram o saco de pancada do mundo e isso é mostrado pelas estatísticas nas delegacias e hospitais e há os casos que não chegam nem nas delegacias nem nos hospitais. Muitos pais, inclusive, querem descontar suas frustrações nos próprios filhos, assim como muitos filhos maltratam e até matam os próprios pais. Há os que querem falar e falam sobre esse fatídico caso com frases de efeito e argumentos simplórios para produzir o velho sensacionalismo midiático. E isso só reproduz a violência. Há também os que aproveitam para pedir aumento de pena. Leis penais firmes são necessárias, mas nunca serão remédio para o mal da violência, nem dentro nem fora de casa. Se não houver grande investimento em saúde mental e a construção de uma cultura de paz no seio familiar e social, não vamos avançar em nosso processo civilizatório. É melhor prevenir do que remediar, até porque há coisas que não têm remédio nem volta. Também é preciso dizer que esse adolescente, um menino de 13 anos, já assinou sua própria sentença. Não creio existir castigo pior do que o que ele produziu contra si próprio. Nunca mais terá uma família nem sossego na vida. Viverá nos próximos anos dentro de uma instituição e seu destino será incerto. Também já foi condenado pelo senso comum, quase sempre movido pela vingança, mais do que pela paz.